Olá, boa noite. Está começando mais um programa da plataforma Ceará 2050, que elabora propostas para o desenvolvimento do Estado nas próximas 3 décadas. A iniciativa é do governo do Ceará e a coordenação da Universidade Federal do Ceará. Transparência, responsabilidade, orientação por consenso, igualdade, inclusão, eficiência e prestação de contas são elementos fundamentais quando se fala de governança com responsabilidade social. Tudo isso, claro, aliado à continuidade das ações e estratégias de planejamento para o futuro, é que garantem um Estado promissor de oportunidades para o cidadão. É justamente sobre isso que nós vamos falar hoje no Ceará 2050. Aqui comigo 2 especialistas nessa questão, o doutor Avilton Júnior, coordenador de planejamento da CEPLAG, e o João de Paula Monteiro Ferreira, ele que é presidente da Personal Consultoria, empresa integrante do consórcio contratado para elaborar o modelo de governança compartilhada do Ceará 2050. Boa noite, sejam muito bem-vindos aqui ao programa. Obrigada por terem aceito nosso convite, tá? Então, eu queria a opinião de vocês dois sobre o seguinte: será que essa questão de ter uma ação continuada, não é, de um governo para o outro, haver uma ação de planejamento, seria... a ausência desse planejamento seria a grande dificuldade que temos de avançar mais rapidamente no desenvolvimento do Estado? Avilton. Eu até diria que, na minha percepção, como analista de planejamento, orçamento, que trabalho na Secretaria de Planejamento do Estado de Ceará desde 2009, esse é o X da questão. Você fazer planejamento que perpasse os governos, que tem uma visão conjuntural, uma visão de Estado focada na melhoria de vida para a população como um todo, se demonstra como sendo uma das principais questões que nós ainda precisamos vencer aqui na administração pública. E isso não é, eu diria, não é uma questão apenas do Estado de Ceará. Infelizmente, o Brasil, o Nordeste, o Ceará, todas as instituições públicas, elas perderam um pouco esse time, essa questão voltada para o planejamento mais estrutural, né, que a realidade precisa. Então, a plataforma Ceará 2050, ela tem essa pretensão, pelo seu espaço temporal de 32 anos, né, a partir do seu momento final de concretização do seu lançamento para este ano de próximo ano 2019, que ela perpasse mais de um exercício, mais de um governo, e ela tenha longevidade, né? Então, acho que hoje nós vamos discutir um pouco justamente isso, né? Essa questão da questão chave mesmo, focada na concretização da realidade dessa plataforma, que ela perpasse, além do governo que está dando pontapé, né, que é o atual governo, mas que ela tenha longevidade ao longo dos próximos 8 gestões aí para frente. Perfeitamente. Sua opinião? Alexandra, planejar já não é fácil. Cumprir planos, aí é que é difícil mesmo. Isso não só para governos, isso para nós cidadãos também. Para cada um de nós. Nós estamos numa época do ano, num momento do ano, onde as pessoas começam a pensar, e aí, como é que vai ser o ano que vem? Como vai ser minha vida em 2019? Começa a planejar, portanto, a sua vida para o ano seguinte. O plano que as pessoas fazem naquele 1º de janeiro, este ano eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer isso, não vou fazer tal, dificilmente é um plano cumprido, a gente sabe disso. Às vezes consegue cumprir nas primeiras 2 semanas, não é? Mas quando chega ali em março, a coisa já está meio esquecida. Para os governos não é muito diferente. É evidente que existem diferenças culturais, há países onde os governos são mais disciplinados em relação aos planos, mas planejar e cumprir plano não é uma coisa forte para nós brasileiros. E aí, trazendo para a nossa realidade do Ceará 2050, para essa plataforma de longo prazo, que é audaciosa, ela tem um propósito que é muito grande e ela teve uma força
muito poderosa no seu início, porque teve o governador Camilo Santana dizendo com toda a clareza que convocava, isso foi em outubro do ano passado, convocava os cearenses para juntos, governo e cidadania, planejarem o futuro do Ceará na perspectiva do ano 2050. E ele arrematava dizendo: juntos podemos muito mais do que isolados. Então nós temos essa coisa forte, que é um governador que assume claramente o compromisso, chama a população e diz: eu desejo fazer isso conjuntamente. Isso é um grande ponto de partida. Mas o Avilton tem toda a razão quando diz que o desafio maior é fazer o engate com as próximas gestões. E isso vai ser objeto da nossa conversa aqui. Perfeitamente. Eu acredito que o engajamento da população, né, Avilton, não sei se você concorda, acaba sendo um motor propulsor para que isso perpasse de um governo para outro, não é? Porque quando a população tem esse sentimento de pertencimento pelo projeto, quando ela ajuda a construir e é agente dessa construção, não é? Isso talvez torne-se mais fácil. Com certeza. A gente estava até comentando anteriormente, eu e o João de Paula, sobre justamente essa parte de que é imprescindível a população, a sociedade cearense como um todo, se apropriar desse planejamento. Porque hoje nós temos uma equipe que está conduzindo o projeto, né, sobre a coordenação da Universidade Federal, com a participação na Secretaria do Planejamento e de toda uma equipe forte de especialistas que fizeram a parte do diagnóstico, benchmark, tendências, toda a construção, digamos, técnica do projeto. Mas se a população, né, a sociedade cearense, ela não estiver presente em todos os momentos e cobrando, exigindo e querendo participar efetivamente, esse plano ele tem uma tendência muito forte, infelizmente, ao engavetamento. Tá? Porque quando o plano ele é feito por e para a população, então se a população não estiver engajada, envolvida e comprando o plano, porque o que nós estamos fazendo aqui nada mais do que é o planejamento para nossas vidas. É o planejamento para os nossos futuros filhos, netos, para nós mesmos, né? Pretendemos estar em 2050 vivos, mas é uma responsabilidade muito grande e quando ela é compartilhada, eu acho que a gente fala muito em governança compartilhada, ela se fortalece, né? Aquele velho ditado, né? Uma andorinha sozinha não faz verão. Quando se pensa e se constrói coletivamente, acho que tem a tendência muito maior disso ficar enraizado, né? E virar, se transformar numa cultura de nossa sociedade, uma cultura que está focada no pensar para uma geração futura a partir da realidade atual. Então, isso é fundamental e por isso que a parte além de todas as etapas do projeto, a governança é que ela tem essa missão de unificar as forças, de trabalhar na congregação de esforços, né, João de Paula, para poder a gente ter maior solidez nesse planejamento, que a tendência é que a gente, né, saia daqui ao final do trabalho tendo a certeza de que a peteca não vai cair, né, que foi dominado, foi absorvido pela sociedade. Doutor João de Paula, explica para a gente qual é a diferença entre governança e governo, né? Para que as pessoas que nos acompanham nesse momento possam ter essa clareza, complementando o que o doutor Avilton falou, né? Que é a respeito desse engajamento popular que é tão necessário para que a plataforma se constitua de uma maneira perene. Talvez isso fique bem compreendido se nós começarmos por uma definição, eu diria, muito singela de governança, que é o compartilhamento do poder, das responsabilidades, num exercício regulado de contemplação dos direitos e dos deveres de cada componente de uma sociedade. Quando a gente olha uma sociedade, isso vale para qualquer uma,
Se essa sociedade é um Estado como o nosso, então a aplicação dessa definição significa que nós vamos olhar o Estado do Ceará na ótica de uma abrangência de todos os seus agentes, e aí inclui, evidentemente, os governantes, né? Inclui os empresários, inclui os trabalhadores, inclui a sociedade nas suas mais diversas manifestações, nas suas organizações, nos seus movimentos, enfim, todas aquelas pessoas que habitam esse Estado num determinado período da história, compartilhando aqueles benefícios do trabalho conjunto desta coletividade, de modo organizado, de modo regulamentado, de modo consensual. Isso é a governança. O governo é a expressão disso na prática. É o que faz acontecer as coisas no terreno público, na competência que ele tem, que é uma competência delegada pela sociedade. O governo não é um ente à parte da vida social, ele é um ente que é escolhido pela sociedade por meio, isso nas sociedades democráticas, evidentemente, por meio de um processo de escolha, que é o processo eleitoral, com um período de tempo determinado, para cumprir obrigações dentro das regras estabelecidas pela legislação, para realizar coisas em benefício do bem comum. Então, são essas duas definições que dão uma ideia da inter-relação. O Avilton, que está aqui, ele participa do governo num aspecto muito importante, que é o processo de planejamento, é a olhada para o futuro e o traçar dos caminhos que levem a um futuro desejado. E quando se trata de algo como o que está acontecendo nesse Plano Ceará 2050, o Avilton e sua equipe, eles fazem a interface com o cotidiano, porque ele tem as obrigações do dia a dia, fazendo pontes para esse olhar de futuro para o Ceará, que é o Ceará desejado para as próximas gerações. Então, são essas duas definições de governança e de governo que eu poderia, num primeiro momento, dar, e a gente pode ir clarificando mais aqui na nossa conversa. Avilton, fala um pouquinho para a gente sobre esse processo do qual que ele mencionou agora há pouco, né? Acaba sendo um olhar que requer uma transversalidade muito grande, não é? Planejar essa plataforma Ceará 2050, como o doutor João de Paulo falou, é olhar para todos os âmbitos da sociedade, nas suas mais diversas camadas, na sua diversidade mesmo, não é? Então, ir passando por políticas públicas de todas as áreas, ações que são realmente transversais, não é? Fala um pouquinho para a gente de como é que é esse processo e como é que vão se configurando, por exemplo, os índices, para a gente aferir em que ponto estamos com relação à governança em nosso Estado. Como a gente, acho que já em outros programas, né, sobre o Ceará 2050, abordou bastante essa questão que o processo de planejamento, ele é bem... na verdade, eu sou um apaixonado por planejamento, né? O João fala a gente já... Não à toa está, né? Onde está. E eu acho que como ele mencionou no início, o ato de planejar é inerente à nossa condição humana, né? A gente precisa, desde os primórdios da nossa existência, a gente precisa saber o que a gente vai fazer. Amanhã pode até, em alguns casos, ou na maioria dos casos, não concretizar esse desejo futuro. Mas quando a gente está falando de um planejamento de toda uma sociedade e principalmente um planejamento de longo prazo, um planejamento que se tenha a missão, eu diria assim, de pensar o futuro para várias gerações, né?
é onde a gente tem que estruturar toda a ideia de que isso não é tão simples e que exige, como você mesmo mencionou, todo um trabalho de integração. Por isso que a estrutura de governança, a ideia da governança, complementando a fala do João de Paulo, ela vai além do governo, porque é o governar para a sociedade com a sociedade. Então, isso é muito enriquecedor de um aspecto e desafiador por outro, porque faz com que haja um processo de engajamento para, a partir de uma história que nós temos no nosso estado, e aí o diagnóstico retrocedeu 30 anos da nossa história para entender um passo importantíssimo para projetar o futuro como a gente caminhou até aqui. Né? O que foi a nossa vida, o que foi a nossa história, que Ceará foi esse que saiu da década de 80, final da década de 80 até 2016, 2017. Então nós temos avanços, nós temos grandes vitórias, nós temos também algumas lições que aprendemos ao longo dessa trajetória e que a gente precisa corrigir. Então, por isso que houve também um trabalho de olhar para fora, olhar para uma ambiência, olhar para o mundo e nos inspirar em experiências exitosas que faz com que a gente diz assim, olhando para a gente, olhando para o que nós percorremos, como é que a gente pode melhorar? Então, é aquela história de deixa eu olhar a grama do vizinho e verificar por que ela é tão verde. Então, eu quero ser um estado melhor do que nós somos atualmente. Então, esse planejamento de pensar o futuro, olhando para o passado, olhando para fora, ele exige uma conexão muito grande com as políticas públicas, porque os problemas sociais, eles não são simples. Então, a gente não pode ter solução simples para aquilo que não é simples. Né? Por exemplo, questões como a convivência com a seca, como a questão de violência, como a questão de saúde pública. Então, são situações que estão na nossa sociedade, né, e fazem parte da nossa história, que elas precisam de um olhar múltiplo, e um olhar que seja de diversas conotações para poder a gente traçar uma estratégia consistente que seja, que consiga superar os nossos desafios, né? Que eu acho que uma grande deficiência que eu observo nos planejamentos e aí de modo geral, é a forma simplificada com que se quer tratar os problemas complexos. Ou as situações complexas não necessariamente são problemas. Então, é importante o olhar estratégico, né? À toa que é um plano estratégico, onde ele convija diversas linhas, onde a saúde interaja com a educação, visando a redução de problemas mais crônicos, né? Como a questão da violência ou de oportunidades para a nossa juventude, por exemplo. E aí esse pensar estratégico, como você mencionou, ele precisa de uma metrificação, porque vamos pensar o Ceará em 2050, mas como estaremos em 2050 e qual será a nossa caminhada até 2050? Então, por isso que é tão importante também o que a gente está construindo agora é a figura do indicador. Né, que a gente vai falar sobre esses indicadores no próximo bloco. A gente vai fazer uma pausa agora na nossa conversa. Vamos para um rápido intervalo. Em instantes estaremos de volta com o Ceará 2050. É um minutinho só. Apoio Cultural Via Direta.